Um outro destaque, novo capítulo da crise entre governo e Congresso. O Legislativo decidiu adiar duas das principais iniciativas do governo na área de segurança pública, PEC da Segurança e também o PL Antifacção. Na Câmara, o presidente da Casa, Hugo Motta, afirmou ser necessário ampliar o diálogo com as lideranças partidárias. Já no Senado, a CCJ adiou a votação do projeto após o relator, Alessandro Vieira, atender às exigências do governo e alterar o texto de Guilherme Derrite. Tanto na proposta da segurança pública quanto na antifacção, a oposição e o Centrão buscam endurecer o combate ao crime organizado e principalmente as penas, sugerindo, entre várias coisas, prisão perpétua. Enfim, vamos acompanhar quando então serão colocados em votação essas duas propostas. Você, Mota, a indicação é que o adiamento seria um recado para o governo após aquelas discussões que envolvem aquelas mudanças, articulações de bastidores para alterar os textos que tinham sido aprovados inicialmente. A princípio, eu não vejo nenhum problema no adiamento e é possível que ele seja até benéfico, porque o Brasil esperou décadas para ver essas mudanças, pode esperar muito bem mais uma semana. E esse é um tema que merece discussões, merece reflexão, e quanto mais partes forem consultadas e de uma forma ou de outra concordarem, melhor. O deputado Mendonça Filho está fazendo um trabalho excepcional, transformando a chamada PEC da Segurança, que veio do governo, em uma lei que seja realmente digna desse nome. Agora, o mesmo não pode ser dito das mudanças que o relator do Senado está sugerindo para o PL Antifacção. Pois é, uma situação curiosa da PEC que o Mota menciona, porque as alterações do relator deixam essa proposta de emenda à Constituição muito parecida com aquela que foi apresentada pelo próprio Executivo Federal, pela Presidência da República. Você, Dávila, queria te ouvir também a respeito desse adiamento, que a gente pode esperar do avanço dessas matérias. 1 minuto e meio, Dávila. O adiamento é algo que pode aprimorar a discussão ou pode fazer o projeto ficar mofando na gaveta. E aí os criminosos agradecem. Afinal de contas, vai começar a alta temporada, né, Canhato? O verão brasileiro. Então aí fica essa regra da impunidade valendo. A saidinha, vai valer um pouco a audiência de custódia. Então, para eles, está ótimo. Agora, o que me chamou a atenção, eu acho que o Mota também deve ter lido hoje, é que parte da oposição diz que as mudanças que o relator fez no Senado não são tão ruins. Tinha elogios dos dois lados. Eu não consegui entender nada, porque o que nós lemos ontem e a crítica que nós fizemos aqui nos Pingos nos Is era, como você disse agora há pouco, Canhato, um desvirtuamento do projeto da Câmara. Mas hoje havia ali elogios da oposição, eu não entendi nada. Aliás, precisamos investigar um pouco mais o que houve para ter uma mudança de clima, inclusive da oposição, porque eu entendi que a oposição ia jogar duro em relação ao que foi ventilado ontem na imprensa. Então, é preciso ganhar um pouco de tempo, porque realmente a coisa está confusa. A gente vai continuar nessa discussão, só vou receber o pessoal da rede. Seja bem-vindo, você que acompanha a programação da Jovem Pan, Notícia em Destaque. O Congresso decidiu adiar a votação daquelas pautas de segurança pública do governo, né? Pautas que foram alteradas pelos congressistas, que cobravam, após as alterações, endurecimento de penas e mais rigidez no combate ao crime organizado. Uma proposta, inclusive, foi bem alterada e ficou bem próxima àquilo que foi apresentado pelo governo federal. Você, Diego, como observa, avalia esse vai e volta, esse vai e vem nessas duas propostas que são muito importantes, né, para ajudar o Estado brasileiro a enfrentar o crime organizado? Canhato, eu faço coro aos meus colegas aqui quando eles dizem que quanto mais discussão, melhor. Nós não podemos perder essas oportunidades para tentar criar a melhor legislação possível. Então, é bom que os deputados, os senadores escutem especialistas, que eles possam debater amplamente o tema para a gente chegar no melhor resultado possível. Mas nada me tira da cabeça que isso tem a ver também com o calendário eleitoral.
Quanto mais tempo essas propostas ficarem em discussão no parlamento, mais holofote deputados e senadores ganharão num tema que é de essencial importância para as eleições do ano que vem. Todos os levantamentos revelam que a segurança pública é o principal tema das próximas eleições, é a principal preocupação do brasileiro. Então, quanto mais tempo os parlamentares dispenderem fazendo ali as suas funções institucionais, discutindo o tema da segurança pública, mais capital político eles têm condição de angariar. Sobre a proposta, o PL antifacção, o que eu enxergo nessa disparidade entre o que foi aprovado na Câmara e os remendos que foram feitos no Senado é que não há uma briga propriamente dita pelo mérito da proposta. Ninguém está discutindo ali a melhor ideia. O que existe é uma briga pela paternidade. Como eu disse, tema relevante para as eleições, todo mundo quer estar em cima do palanque no ano que vem, dizendo que é o pai da principal legislação de combate ao crime organizado. É um aspecto muito triste da política brasileira, sempre que é para a população, para as pessoas terem algum avanço com a produção legislativa, infelizmente os políticos precisam ter o seu ganho na frente, precisam também ganhar alguma coisa com isso. E nesse caso é ganhar a narrativa, é ganhar o seu discurso de campanha. Então, novamente, espero que tenha uma ampla discussão sobre todos esses projetos. Toda iniciativa sobre segurança pública há de ser aplaudida num país como o Brasil, que está tomado pelo crime organizado, mas também nada me tira da cabeça que tudo tem a ver com a data das eleições do ano que vem e por quanto mais tempo renderem esse debate, melhor é o resultado nas urnas para aqueles protagonistas dessas discussões. Pois é, e a gente acompanha também algumas manifestações de figuras que integram o governo federal. Teve, inclusive, uma fala do secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Ele é o número 2, do Ministério da Justiça. Já foi entrevistado várias vezes. O doutor Sarrubo conversou com os nossos jornalistas em vários momentos, inclusive participou não faz tanto tempo aqui do Direto ao Ponto. E aí ele disse o seguinte, Mota: prisão perpétua na PEC da Segurança Pública é motivo de preocupação. Segundo ele, seria um texto populista e inviável. Sempre quando a gente acompanha essas manifestações, é preciso se debruçar e entender por que um representante do governo entende que essa medida seria populista e inviável. Por que inviável no Brasil, sendo que tantos países de primeiro mundo adotam esse expediente da prisão perpétua em alguns casos? Mota. Essa é uma das respostas de prateleira que você recebe, Caniato, toda vez que você traz uma ideia para melhorar o combate ao crime. É inviável, prejudica a dignidade da pessoa humana, não resolve o problema do crime. Essa é a resposta que você ouve também com muita frequência. Olha, prisão perpétua não vai resolver o problema do crime. Mas ninguém quer resolver o problema do crime. O que a gente quer é tirar o Brasil da crise de criminalidade. Tá? Imagina que você está com frio e aí você pega um casaco para se vestir e a pessoa diz, olha, não veste um casaco que isso não vai resolver o problema do inverno. Eu não estou querendo resolver o problema do inverno. Eu estou querendo parar de sentir frio. Então, se você se debruça sobre as evidências, se você estuda, por exemplo, o trabalho de Gary Becker, economista, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1992, com a chamada Teoria Econômica do Crime, você vai entender que o criminoso, como todo ser humano, é movido por incentivos e punições. Quanto maiores os incentivos e menores as punições, mais livre ele vai se sentir para cometer o crime. O criminoso brasileiro tem a certeza que ele pode fazer o que ele quiser e é quase impossível que ele fique preso por muito tempo. Os piores criminosos que fizeram as piores coisas no Brasil ficam presos 9, 10 anos. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o caso do jornalista Tim Lopes, jornalista do maior grupo de comunicações do Brasil, foi sequestrado, levado para uma comunidade. Ele foi torturado, ele teve os olhos queimados com cigarro. Depois ele foi trespassado com uma espada. O seu corpo foi queimado com pneus. Um dos assassinos do Tim Lopes progrediu para o regime semiaberto depois de 5 anos e fugiu.
2 anos depois, ou seja, 7 anos depois do crime, o segundo assassino também teve o direito de progredir para o regime semiaberto, como se nada tivesse acontecido. E adivinhem o que ele fez? Fugiu. Então, quando a gente ouve uma resposta como essa, né, que não vai dar certo no Brasil uma coisa como essa, bom, aparentemente a única coisa que dá certo no Brasil é a impunidade. Pois é curiosa a declaração quando se diz, né, determinada coisa não vai dar certo no Brasil, mesmo que nós empilhemos aqui exemplos de cases de sucesso em outros países, né, Dávila? Em relação à prisão perpétua, essa discussão que aparece, desaparece, mas sempre acaba sendo uma alternativa quando se fala em endurecimento da legislação. Qual a sua reflexão a respeito, Dávila? Prisão perpétua não é uma bala de prata para nada, não é ela que vai reduzir a criminalidade no Brasil. A prisão perpétua deve ser contemplada para crimes principalmente facciosos. Essa turma merece ficar na prisão perpétua, que é uma maneira de dissuadir essas pessoas a entrar para as facções criminosas. Agora, o que o Mota disse é algo que nós precisamos refletir, porque, de fato, veja só o que a impunidade, penas brandas e ideias erradas, como o criminoso é vítima da sociedade, causou no Brasil na segurança pública. São mais de 40 mil assassinatos por ano, e uma organização que nasceu no seio de um presídio em São Paulo, em Taubaté, em 1996, chamada PCC, por 6 presidiários, tornou-se uma das maiores máfias internacionais do mundo, responsável pelo comércio de drogas, principalmente cocaína, armas, e hoje infiltrada em negócios lícitos e ilícitos, como combustível, como bets, como fintechs, como setor imobiliário e de transporte. E hoje, e esse grupo, além disso, controla parte do território brasileiro no qual milhares de pessoas moram. Ou seja, milhares de pessoas hoje estão submetidas à lei do crime organizado e não à lei do país. Esta trajetória exponencial do crescimento do crime organizado, Caniato, mostra qual é o resultado final de leis brandas, ideias erradas e impunidade. Você, Diego, qual a sua análise a respeito da possibilidade de adoção da prisão perpétua? Essa é uma defesa de alguns parlamentares, mas nós sabemos das dificuldades, né? E todas as alterações que deveriam ser feitas, inclusive na Constituição. Exatamente, Caniato. Existe uma questão constitucional que inviabiliza hoje a prisão perpétua no Brasil, mas eu concordo com os meus colegas. Já passou da hora da gente rever o modelo como um todo, do fio ao pavio, começar do exame da legislação na Constituição até a legislação infraconstitucional, porque a prisão perpétua pode ser algo que não dá certo no Brasil, mas nada está dando certo no Brasil. Nós temos, como o Dávila disse muito bem, um crime organizado em vertiginoso crescimento, e não só as facções brasileiras. Já se descobriu aqui no Brasil células da máfia italiana, células da máfia japonesa. No ápice do conflito entre Israel e Hamas, uma célula do Hamas estava se formando aqui na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, foi desbaratada também pela Polícia Federal. Ou seja, o nosso país, diante dessa legislação frouxa, diante dessa facilidade que as facções criminosas têm para crescer aqui, se tornou um solo fértil para a atividade criminosa. Não só, infelizmente, das nossas facções narcoterroristas brasileiras, mas também das internacionais. E não por outro motivo, as nossas facções também figuram entre as maiores do mundo. Tem poder militar de verdadeiros exércitos, tem poder econômico de multinacionais e estão aí, a cada dia, penetrando mais fundo no aparelho estatal. Formam policiais, formam advogados, bancam o estudo desses advogados para que eles se tornem membros do Ministério Público, membros da magistratura, e também investem na política. Um dado estarrecedor: nas últimas eleições aqui no estado de São Paulo, só o primeiro comando da capital investiu 8 bilhões de reais em candidaturas. Isso é mais do que o fundo eleitoral que foi disponibilizado para todo o país. Então, possivelmente, nós temos hoje aqui no Brasil prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, todos eleitos com dinheiro do crime, devendo favores a essas facções.
O que nós precisamos aqui é cair na realidade, é parar de negligenciar que existe uma guerra em curso aqui no país. Existem pessoas que têm certidão de nascimento de brasileiro, mas que estão aqui como invasores, estão tomando o nosso território, estão impondo seus símbolos, estão impondo as suas próprias leis. Enquanto o Brasil não se der conta que esse é o grande conflito a ser travado, realmente, aí eu concordo com o secretário Sarrubo, nada vai dar certo aqui no Brasil. Mota, e aquelas outras pautas que sempre são trazidas nesses debates, quando se fala de endurecimento da legislação, falam além da prisão perpétua, pena de morte, redução da maioridade penal. Outros defendem e veem como fundamental a obrigatoriedade de que os presos trabalhem e acabem custeando o valor que é disponibilizado para mantê-los ali dentro do cárcere. Enfim, dessas pautas, o que você gostaria de destacar? Poderia ajudar no nosso arcabouço? Cariato, eu quero fazer uma comparação aqui. Imagina que você mora numa casa bagunçada, suja, roupa no chão, móveis quebrados, comida por toda parte. E você sonha em morar numa casa decente, limpa, arrumada. Aí você se abaixa para pegar um pano sujo no chão e tirar aquele pano dali, botar para lavar. Aí a pessoa diz, não adianta. Olha a quantidade de panos que tem aqui, mobília quebrada, sujeira. O que vai adiantar você tirar um pano? Mas se você tirar um pano, depois você tirar outro, se você consertar uma mobília, se você varrer uma parte da casa, depois de algum tempo você vai estar mais próximo daquela casa limpa do que você estava antes. Essa é a situação em que a gente está no Brasil. As pessoas, muita gente, quando entra nessa discussão de segurança pública, procura isso que o Dávila falou, a bala de prata. Se você não trouxer uma ideia para a mesa que amanhã vai tornar o Brasil os Estados Unidos ou a Suíça, então não adianta, não resolve nada. Qualquer uma dessas ideias, se implantada com seriedade e boa vontade, vai melhorar muito a situação. Se eu tivesse que escolher uma única ideia, eu diria, vamos acabar com a progressão de regime. O sujeito foi condenado a 27 anos de prisão, que me parece foi o caso dos assassinos de Tim Lopes. Vai cumprir 27 anos. Mas não é justo, ele tem um bom comportamento na prisão. Da próxima vez, ele experimenta ter um bom comportamento fora da prisão. Porque o melhor segredo para você ter uma vida tranquila é você não cometer crime. Se a sociedade não consegue passar essa consciência para as pessoas, em que mundo nós vamos viver? Se você é condescendente com os crimes mais bárbaros, nós falamos ontem do sujeito que atropelou uma mulher e puxou o freio de mão para que ela ficasse esmagada embaixo do carro. A moça já perdeu as 2 pernas, sofreu 4 cirurgias. O Brasil é condescendente com esse criminoso. As pessoas que dizem que prisão perpétua não resolve, que acabar com a visita íntima não resolve, são condescendentes com esse criminoso, porque ele vai ser preso e vai ficar pouco tempo na prisão. Enquanto estiver lá, ele vai ter direito a ter relações sexuais lá com os visitantes. É a visita íntima. Se ele tiver sido contribuinte do INSS, ele vai receber o auxílio reclusão. Mas vai para a família dele. Que diferença isso faz? A mensagem é a mesma. O Brasil não se importa com essa mulher que foi esmagada embaixo do carro e perdeu as 2 pernas. A preocupação do Estado brasileiro é com o maníaco, o psicopata que fez isso, que previsivelmente na audiência de custódia já disse que foi vítima de agressão policial e já está sendo tratado por muita gente como uma verdadeira vítima.